Vai embora, eu não te convidei. Meu filho gritou isso dentro da minha própria casa, na frente da minha vizinha Dona Célia e do meu primo Fábio, que tinham vindo me visitar. A sala ficou em silêncio. Dona Célia olhou para o chão. Fábio ficou parado, sem saber o que fazer. O sol da tarde entrava pela janela e iluminava tudo, mas parecia que tinha escurecido de repente. Rodrigo cruzou os braços e ficou ali, plantado na porta da sala, esperando eu sair. A Jéssica, minha nora, estava sentada no sofá mexendo no celular, com um sorrisinho de canto que eu nunca vou esquecer. Eu peguei minha bolsa devagar, olhei para o meu filho e saí. Não chorei na frente de ninguém. Mas dentro de mim, alguma coisa se partiu. Sabe quando você sente que tudo que você fez na vida virou pó? Foi isso. Eu criei aquele menino sozinha depois que o pai dele morreu. Costurei para fora até minhas mãos doerem, paguei faculdade dele inteira com dinheiro suado. E agora ele me expulsava da casa que era minha. Só que tem uma coisa que o Rodrigo não sabia naquele dia. Eu tinha guardado tudo. Cada recibo, cada comprovante, cada conversa. E 3 meses depois, quando ele me viu de novo, foi numa sala bem diferente, com testemunhas bem diferentes. E dessa vez, quem teve que sair de cabeça baixa não fui eu. Se você quer entender como eu virei o jogo, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquele dia gelou todo mundo. Eu sempre fui costureira. Comecei a costurar com 12 anos, aprendi com minha mãe e quando casei, continuei. Era um trabalho honesto, cansativo, mas era meu. Eu tinha minha máquina, minha clientela e conseguia ajudar nas contas de casa. Quando o Rodrigo nasceu, eu e o Marcelo, meu marido, fizemos planos. A gente queria dar uma vida melhor para o nosso filho. Educação, oportunidades, tudo que a gente não teve. O Marcelo trabalhava como motorista de caminhão. Passava dias fora, mas sempre voltava com aquele sorriso largo, abraçava o menino e dizia que um dia a gente ia ter nossa casa própria. Só que a vida não espera nossos planos ficarem prontos. O Rodrigo tinha 11 anos quando o Marcelo sofreu o acidente. Foi na estrada voltando de uma entrega em São Paulo. Disseram que ele não sofreu, que foi rápido. Mas para mim e para o Rodrigo, o sofrimento estava só começando. De uma hora para outra, eu era viúva, mãe solo, com um menino para criar e contas para pagar. A pensão era pouca, quase nada. Então, eu dobrei minha carga de trabalho. Costurava de dia, costurava de noite. Aceitava todo tipo de serviço. Barra de calça, conserto de vestido de festa, uniforme escolar. Minha máquina vivia ligada. O Rodrigo era meu orgulho. Ele era bom aluno, educado, ajudava em casa. Quando ele me disse que queria fazer faculdade de administração, eu não pensei 2 vezes. Ia ser puxado, mas a gente ia conseguir. E conseguimos. Eu peguei mais clientes, fiz parceria com 2 lojas do centro, comecei a costurar aos sábados também. Teve mês que eu dormi 4 horas por noite. Minhas mãos doíam tanto que eu mal conseguia fechar os dedos de manhã. Mas o menino estava estudando, estava crescendo, estava virando alguém. Quando ele se formou, eu chorei. Chorei de orgulho, de alívio, de cansaço. Ele me abraçou e disse: "Mãe, tudo que eu sou, eu devo à senhora." Aquele dia foi um dos mais felizes da minha vida. Depois da faculdade, o Rodrigo conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Começou ganhando razoável, depois foi subindo. Comprou um carro, alugou um apartamento. E eu fiquei feliz vendo ele conquistar as coisas dele. Nunca cobrei nada. Nunca joguei na cara. Ele sabia o que eu tinha feito. Foi nessa época que ele conheceu a Jéssica. No começo, ela era educada. Sorria, me cumprimentava, vinha almoçar em casa aos domingos. Eu fazia questão de receber bem. Preparava aquela comida gostosa, arrumava a mesa, queria que ela se sentisse parte da família. Mas eu comecei a perceber uns detalhes. A Jéssica não comia quase nada. Dizia que estava de dieta, mexia no prato, separava a comida, fazia cara de quem estava ali por obrigação. E sempre tinha um comentário. "Nossa, Marta, você usa muito óleo, né?" Ou "Eu não como carboidrato à noite." Pequenas coisas, mas que doíam. O Rodrigo ria, achava graça, dizia que ela era exagerada mesmo. Mas eu via que ele estava mudando também. Começou a falar diferente, a usar palavras que eu não conhecia, a olhar para as coisas da nossa casa como se fossem velhas demais,
Simples demais. Quando eles casaram, eu ajudei. Paguei parte da festa, mesmo sem ter muito. Era meu filho único, eu queria que ele fosse feliz. A Jéssica mal me agradeceu. Só disse que ficou bonitinho, considerando o orçamento. Uns meses depois do casamento, minha casa começou a dar problema. Infiltração, rachadura, a parte elétrica precisando de reforma. Eu já estava aposentada, ganhava pouco e não tinha dinheiro guardado. Foi o Rodrigo quem sugeriu. Mãe, vem morar aqui com a gente. A senhora aluga sua casa, usa o dinheiro para reformar aos poucos e fica aqui até ficar pronto. Parecia uma boa ideia. Parecia carinho. Parecia gratidão. Eu não sabia que estava entrando numa armadilha. No começo foram pequenas coisas. A Jéssica pediu para eu não usar mais a sala de manhã porque ela fazia home office. Tudo bem, pensei. Fiquei no meu quarto. Ela disse que o cheiro da minha comida impregnava a casa, então pedi para eu cozinhar só quando eles não estivessem. Respirei fundo e aceitei. Mas foi piorando. Eu sempre acordei cedo. Desde os tempos da costura, meu corpo desperta antes das 6. Eu levantava, fazia meu café, sentava na cozinha e ficava ali, quieta, pensando na vida. Era meu momento. Uma manhã, a Jéssica entrou na cozinha, me olhou e disse: Marta, a senhora pode tomar café no quarto? É que eu preciso da cozinha organizada para fazer meu suco verde em paz. Eu olhei para ela, tentando entender se era sério. Era. O Rodrigo estava atrás, olhando para o celular, sem dizer nada. Peguei minha xícara e voltei para o quarto. Meu café esfriou enquanto eu ficava ali, sentada na beirada da cama, sem entender direito o que estava acontecendo. Dias depois, eu saí para fazer umas compras. Voltei e vi que minhas coisas tinham sido mexidas. Meus potes de mantimentos que ficavam no armário da cozinha estavam todos numa caixa, empurrados para o canto da área de serviço. No lugar deles, os suplementos da Jéssica, os potes de proteína, as embalagens de orgânicos. Perguntei o que tinha acontecido. Ela nem olhou para mim direito. Ah, eu reorganizei. Ficou melhor assim, né? Mais clean. Clean. A comida que eu comprava, que eu pagava, estava empurrada para a área de serviço para ficar clean. Eu respirei fundo. Não falei nada, mas comecei a anotar as datas. A pior humilhação começou com a chegada do Miguel, meu neto. Quando a Jéssica engravidou, eu fiquei feliz demais. Ia ser avó. Ia poder cuidar, dar carinho, fazer parte da vida daquela criança. Mas logo descobri que não seria assim. O Miguel nasceu e veio morar ali, claro. Eu ofereci ajuda. Disse que podia cuidar dele de dia, já que a Jéssica ia voltar a trabalhar. Ela me olhou como se eu tivesse oferecido veneno. Não precisa, Marta. Eu já contratei uma babá profissional. Profissional. Como se eu que criei o Rodrigo sozinha não soubesse cuidar de uma criança. Mas o pior não foi isso. O pior foi que ela começou a me impedir de ficar perto do menino. Se eu pegava o Miguel no colo, ela vinha e tirava da minha mão. Cuidado, Marta, a senhora pode derrubar. Se eu oferecia para dar a mamadeira, ela dizia que não era no horário certo. Se eu cantava baixinho para ele dormir, ela entrava no quarto e me mandava sair. Ele precisa aprender a dormir sozinho. O Miguel era meu neto, meu sangue. Mas eu era tratada como uma estranha perigosa. Teve um dia que eu arrumei a sala enquanto eles tinham saído. Organizei os brinquedos do Miguel, dobrei as mantas, deixei tudo bonito. Quando a Jéssica voltou, ela olhou tudo e soltou um suspiro irritado. Marta, eu já pedi para a senhora não mexer nas coisas. Cada coisa tem seu lugar. A senhora desorganiza tudo. Desorganiza. Eu, que sempre mantive minha casa impecável, que sempre soube cuidar das coisas, agora desorganizava. O Rodrigo continuava sem dizer nada. Ele evitava meu olhar, mudava de assunto, passava mais tempo no trabalho. Quando eu tentava conversar, ele dizia que eu estava exagerando, que a Jéssica estava só estressada com o bebê, que as coisas iam melhorar. Mas não melhoraram. Eu comecei a sentir que estava morando na casa de estranhos. Tinha horário para tudo. Não podia fazer barulho depois das 8 da noite. Não podia receber visitas sem avisar com antecedência. Não podia deixar minhas coisas na sala. Meu espaço foi encolhendo até caber só dentro do quarto. E então veio a questão do dinheiro. Eu tinha alugado minha casa como combinado. O aluguel era pouco, mas era meu.
Eu depositava na minha conta e usava para minhas coisas, para não depender de ninguém. Só que um dia, o Rodrigo me chamou para conversar. Mãe, a gente precisa conversar sobre dinheiro. A senhora está morando aqui, usando água, luz, internet. O justo seria a senhora ajudar nas despesas. Eu fiquei quieta. Ele continuou. A Jéssica fez as contas. Dá uns R$ 600 por mês. A senhora pode transferir do aluguel da sua casa. R$ 600. Quase todo o aluguel que eu recebia. Para morar num quarto, sem poder usar a cozinha de manhã, sem poder pegar meu neto no colo. Concordei. Porque eu não tinha para onde ir. Minha casa ainda estava em reforma, o dinheiro tinha acabado e eu não tinha outra opção. Mas naquela noite, sentada na beirada da cama, eu abri um caderno velho que tinha guardado e comecei a escrever. Data, valor, o que foi dito. Cada transferência que eu fazia, eu tirava foto do comprovante. Cada situação humilhante eu anotava. Não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu ia precisar. A reforma da minha casa deveria ter terminado em 6 meses. Foi o que o Rodrigo me disse. Mãe, em 6 meses está pronto, a senhora volta para sua casa e fica tudo certo. Passou 1 ano e a casa continuava do mesmo jeito. Eu ligava para o inquilino, o seu Antônio, para saber como estavam as coisas. Ele me dizia que a infiltração tinha piorado, que a parte elétrica não tinha sido mexida, que o banheiro estava com problema. Eu ficava desesperada. Cadê o dinheiro do aluguel? Cadê a reforma? Quando perguntava para o Rodrigo, ele desconversava. Mãe, essas coisas demoram. Tem que contratar pedreiro, comprar material, é complicado. Ou então, a senhora não entende de obra, deixa que eu resolvo. Mas eu não sou burra. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Comecei a pedir os comprovantes. Queria ver as notas fiscais, os recibos do material de construção, os pagamentos para o pedreiro. O Rodrigo sempre tinha uma desculpa. Tá tudo guardado no escritório, mãe. Depois eu te mostro. A empresa que fez não passou nota, foi um conhecido. A senhora tá desconfiando de mim agora? Essa última frase doeu, mas a dor não me impediu de continuar investigando. Uma tarde, eles saíram e esqueceram o notebook do Rodrigo aberto na mesa da sala. Eu sei que não devia ter olhado, mas olhei. E o que eu vi me partiu ao meio. Transferências, várias transferências da conta dele. Para a loja de móveis, para a concessionária, para uma agência de viagens, valores altos. E no histórico, eu vi os depósitos que eu fazia todo mês. Os R$ 600 que eu pagava de ajuda. E mais, os valores do aluguel da minha casa, tudo caindo na conta dele. Nenhum centavo tinha ido para a reforma. Meu filho estava pegando o dinheiro do aluguel da minha casa, somando com o que eu pagava para morar ali e usando para a vida dele. Para a vida deles, móveis novos, carro novo, viagem para a praia. Enquanto isso, minha casa apodrecendo e eu presa ali, pagando para ser humilhada. Tirei foto da tela com meu celular. Mão tremendo. Coração disparado, mas tirei. Não sabia se ia precisar, mas não podia deixar aquilo passar. Fechei o notebook, voltei para o meu quarto e sentei na cama. Fiquei ali, parada, tentando processar. Meu filho que eu criei sozinha, que eu paguei faculdade, que eu vesti, alimentei, amei, estava me roubando. Não era erro, não era descuido, era roubo. Alguns dias depois, a situação piorou. O Rodrigo me chamou para conversar de novo. Disse que a reforma ia sair mais cara do que o esperado, que o melhor seria vender minha casa e usar o dinheiro para investir em algo melhor. Ele já tinha até separado uns papéis. É só a senhora assinar aqui, mãe. Eu cuido de tudo. Eu peguei os papéis. Era uma procuração, dando plenos poderes para ele vender, negociar, fazer o que quisesse com a minha propriedade. Olhei nos olhos dele. Procurei o menino que eu conhecia. Não encontrei. Eu preciso pensar, Rodrigo. Ele ficou impaciente. Pensar o quê, mãe? A senhora confia em mim ou não? A Jéssica estava encostada na porta, de braços cruzados. É para facilitar, Marta. A senhora não entende dessas coisas jurídicas mesmo. Não entendo. Claro, porque eu sou só a costureira ignorante que pagou a faculdade dele. Segurei os papéis e disse que ia ler com calma. Levei para o quarto e não assinei. Naquela noite, liguei para o seu Antônio, meu inquilino. Perguntei se alguém tinha ido lá fazer orçamento de reforma. Ele disse que não, ninguém.
Em um ano inteiro, ninguém tinha colocado o pé naquela casa para avaliar nada. Era mentira. Tudo mentira desde o começo. Liguei para o meu primo Fábio. Contei tudo. Ele ficou indignado, disse que eu precisava sair dali, que aquilo era abuso. Mas eu não tinha para onde ir. Não imediatamente. Minha casa estava inabitável. Eu não tinha dinheiro guardado. Minha aposentadoria era pouca. Mas o Fábio me deu um conselho. Prima, guarda tudo. Tudo mesmo. E procura um advogado. Você tem direitos. Foi aí que eu comecei a juntar de verdade. Prints das conversas. Cópias dos comprovantes de transferência. Fotos dos papéis que o Rodrigo queria que eu assinasse. Anotações de cada coisa que eles diziam. Cada situação. Cada humilhação. Abri uma pastinha de plástico que eu tinha guardado dos tempos da costura e fui colocando tudo ali dentro. Organizadinho. Cronológico. Cada prova tinha data, tinha contexto, tinha testemunha quando possível. Eu ainda não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não ia deixar barato. Não dessa vez. Eles achavam que eu era fraca, achavam que eu ia aceitar tudo calada. Estavam enganados. Foi num domingo. Eu tinha combinado com a dona Célia, minha vizinha de anos, e com meu primo Fábio de virem me visitar. Fazia tempo que eu não recebia ninguém. A Jéssica não gostava de visitas, dizia que a casa ficava desorganizada. Mas era domingo, eles iam sair para almoçar fora com os pais dela. Então eu aproveitei. Fiz um bolo simples. Passei café. A dona Célia trouxe umas pamonhas que ela tinha feito. A gente sentou na sala, conversando, rindo. Por algumas horas, eu me senti em casa de novo. Me senti gente. O Fábio perguntou da reforma. Eu desviei o assunto. Não queria falar daquilo ainda. Não ali. A dona Célia comentou que eu estava mais magra, mais cansada. Eu sorri e disse que estava tudo bem, mas não estava. No meio da conversa, a porta se abriu. O Rodrigo e a Jéssica entraram mais cedo do que eu esperava. O clima mudou na hora. A Jéssica olhou para a sala, viu a gente ali e fez aquela cara de nojo disfarçado de educação. Oi, Marta. Não sabia que ia ter gente aqui. Eu avisei que a dona Célia e o Fábio iam vir, respondi, tentando manter a calma. O Rodrigo largou a chave na mesa com força. Mãe, a gente conversou sobre isso. A senhora tem que avisar antes. Eu avisei, filho. Mandei mensagem ontem. A Jéssica bufou. Foi até a cozinha e voltou com a cara ainda mais fechada. Marta, a senhora usou minha forma de bolo? Era uma forma de alumínio que ela mal usava. Usei, mas já lavei. Tá sequinha ali. Não é isso. É que eu não gosto que usem minhas coisas sem pedir. Dona Célia e o Fábio ficaram quietos, sem saber onde olhar. O constrangimento era palpável. Eu respirei fundo. Desculpa, Jéssica. Não acontece mais. Mas ela não parou. Continuou andando pela sala, olhando tudo com desprezo. E migalha no sofá. A senhora deixou migalha no sofá. Eu limpo agora, falei, já me levantando. Foi aí que o Rodrigo explodiu. Chega, mãe! A senhora não respeita nada nessa casa. A gente sai, volta e tem gente estranha aqui. Comida espalhada, bagunça. Rodrigo, é a dona Célia e o Fábio. Não são estranhos. Para mim, são. Aqui é minha casa, não é ponto de encontro. A voz dele estava alta, agressiva. Eu nunca tinha visto meu filho falar assim comigo. Filho, por favor, vamos conversar depois. Não, a gente conversa agora. Ele veio para perto de mim, dedo apontado. A senhora acha que pode fazer o que quiser aqui? Receber quem quiser? Usar as coisas da minha esposa? Tentei acalmar. Rodrigo, eu só fiz um café para os meus amigos. Não fiz nada demais. A Jéssica se intrometeu, voz cheia de veneno. Não fez nada demais? Você tá morando de favor aqui, Marta. De favor. E fica se achando dona da casa. O Fábio se levantou. Olha aqui, com todo respeito. Você não se mete. O Rodrigo cortou. Isso é assunto de família. E então veio a frase. A frase que eu nunca vou esquecer. O Rodrigo olhou para mim com uma frieza que eu não conhecia e gritou. Vai embora, eu não te convidei. O silêncio foi imediato. Absoluto. A dona Célia levou a mão à boca. O Fábio ficou pálido. Até a Jéssica pareceu surpresa com a própria vitória. Eu olhei para o meu filho. Procurei nele algum traço de arrependimento. Algum sinal de que ele ia voltar atrás. Mas ele só ficou ali,
de braços cruzados, esperando. Peguei minha bolsa. Não falei nada. Não chorei. Não implorei. Apenas sai. A dona Célia e o Fábio vieram atrás de mim. Saímos juntos daquela casa. A porta fechou atrás da gente com um som seco. E eu soube, naquele momento, que não havia mais volta. Meu filho tinha me expulsado da minha própria casa, na frente de testemunhas, como se eu fosse lixo. Mas ele não sabia que aquelas testemunhas iam ser muito importantes e que cada palavra dele tinha sido ouvida e guardada. O Fábio me levou para a casa dele. Eu não tinha para onde ir. Minha casa estava inabitável e eu não ia pedir abrigo para Dona Célia, que já tinha seus próprios problemas. Sentei no sofá da sala do meu primo e foi só ali, longe de tudo, que eu desabei. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Chorei pela humilhação, pela rejeição, pela dor de perceber que meu filho tinha se perdido, que o menino que eu criei, que eu amei, que eu vesti e alimentei com o suor do meu trabalho, tinha me jogado fora como se eu não valesse nada. A esposa do Fábio, a Luciana, fez um chá, colocou na minha mão. Eu mal conseguia segurar a xícara. Ela sentou do meu lado e só ficou ali, em silêncio. Às vezes, o silêncio é o melhor consolo. Dormi mal naquela noite. Acordava a cada hora, com o coração apertado, revivendo a cena. A voz do Rodrigo ecoando. Vai embora, eu não te convidei. As palavras cortavam como lâmina. Na manhã seguinte, levantei cedo. Sentei na mesa da cozinha do Fábio com um café e olhei para minha bolsa. Dentro dela estava meu celular, minha carteira e aquela pastinha de plástico que eu tinha começado a preencher. As provas. Abri a pasta devagar. Ali estava tudo. Prints das transferências. Comprovantes dos R$ 600 que eu pagava por mês. Fotos da tela do notebook mostrando o dinheiro do aluguel da minha casa sendo usado para outras coisas. As anotações das humilhações, datas, horários, o que foi dito. Olhei para aquilo tudo e algo mudou dentro de mim. A dor virou raiva. E a raiva virou clareza. Eu não ia mais chorar. Não ia mais aceitar. Não ia mais abaixar a cabeça. Meu filho tinha cruzado uma linha e agora ele ia ter que responder por isso. Peguei um caderno limpo que o Fábio me deu e comecei a organizar tudo de novo, com mais cuidado. Fiz uma linha do tempo, desde o dia que eu entrei naquela casa até o dia que fui expulsa. Cada transferência tinha data e valor. Cada humilhação tinha contexto e, quando possível, testemunha. Somei tudo. Quanto eu tinha pago de ajuda nesses meses. Quanto do aluguel da minha casa tinha entrado na conta do Rodrigo. Quanto ele tinha me prometido investir na reforma e não investiu. O valor me chocou. Mais de R$ 20.000. 20 mil que eu paguei, que eram meus por direito, e que foram usados para a vida deles enquanto eu era tratada como empregada. Não era só dinheiro. Era dignidade roubada. Era respeito pisoteado. Era uma mãe sendo apagada da própria história. Organizei os documentos por categoria: financeiros, testemunhais, emocionais. Coloquei tudo em envelopes separados, escrevi na frente de cada um o que tinha dentro. Fiz cópias de tudo e guardei em lugares diferentes. Uma pasta ficou comigo, outra deixei com o Fábio. Outra mandei digitalizada para o meu e-mail. Se alguma coisa acontecesse, se tentassem esconder, se tentassem me calar, as provas estariam em segurança. O Fábio sentou comigo à tarde. Olhou para tudo aquilo espalhado na mesa e balançou a cabeça. Prima, isso aqui é sério. Você tem material de sobra para processar ele. Eu sei, respondi. Mas eu não sei por onde começar. Você precisa de um advogado, um bom. Pensei em quem eu conhecia. Não tinha muito contato com gente da área jurídica, mas então lembrei do Dr. Augusto. Ele era amigo do Marcelo, meu falecido marido. Tinham trabalhado juntos anos atrás, antes do Marcelo virar motorista. O Dr. Augusto sempre foi gente boa. Compareceu no velório, mandou mensagem no aniversário do Rodrigo por anos. Fazia tempo que a gente não se falava, mas eu tinha o telefone dele guardado. Liguei, coração batendo forte, mão suando. Ele atendeu no terceiro toque. Marta? Nossa, quanto tempo! Como você está? Respirei fundo. Doutor Augusto, eu preciso de ajuda, preciso muito. Contei tudo. Resumido, mas contei.
A expulsão, o dinheiro desviado, as humilhações, tudo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Marta, você pode vir ao meu escritório amanhã? Traga tudo que você tem. Vamos resolver isso. Desliguei o telefone e respirei fundo. Pela primeira vez em meses, senti que tinha um caminho à frente. Não ia ser fácil. Eu sabia disso. Processar o próprio filho, expor a situação, enfrentar tudo de novo. Mas não havia escolha. Ele tinha me tirado a dignidade. Agora eu ia buscar de volta. Naquela noite, organizei tudo pela última vez. Coloquei cada documento na ordem certa. Ensaiei mentalmente o que ia dizer. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Mais velha, mais cansada, mas também mais firme. O Rodrigo achava que eu era fraca. Achava que eu ia sumir, aceitar, esquecer. Mas eu era mãe. E mãe não desiste. Não de si mesma. Amanhã começaria a virada. E dessa vez, quem ia ter que abaixar a cabeça não seria eu. O escritório do Dr. Augusto ficava num prédio antigo no centro, 3º andar. Subi de elevador com a pasta debaixo do braço, nervosa. Fazia anos que eu não via ele. Será que ia me levar a sério? Será que ia achar que eu estava exagerando? A secretária me recebeu com simpatia e me levou até a sala dele. Quando a porta abriu, lá estava o Dr. Augusto. Mais grisalho, uns quilos a mais, mas com o mesmo olhar atento de sempre. Ele se levantou, veio até mim e me abraçou. Marta, que saudade! Sinto muito pelo que você está passando. Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Coloquei a pasta no colo, respirei fundo. Doutor, Augusto, eu trouxe tudo. Tudo mesmo. Não sei se serve, não sei se é o suficiente, mas... Calma, ele disse, com voz firme, mas gentil. Vamos olhar com cuidado. Me conta desde o começo. E eu contei. Desde o dia que aceitei morar com eles, passando pelas humilhações, pelo dinheiro desviado, pela expulsão. Falei sem chorar, com firmeza, porque não era mais sobre dor, era sobre justiça. Ele foi anotando, fazendo perguntas pontuais. Quando terminei, abri a pasta e comecei a mostrar os documentos. Um por um. Os comprovantes de transferência, os prints do notebook, as anotações das humilhações com data e contexto, as testemunhas. O Dr. Augusto pegou cada papel, leu com atenção, foi separando em pilhas. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou o rosto. Marta, isso aqui é grave. Muito grave. Eu sei. Não, você não entendeu. Ele se inclinou para frente. Isso não é só uma questão de dinheiro. É apropriação indébita, abuso financeiro de idoso e, dependendo de como a gente enquadra, pode ser até coação para você assinar aquela procuração. Idoso. A palavra me soou estranha. Eu nunca tinha me visto assim, mas legalmente, aos 62 anos, eu tinha proteção especial. Tem mais uma coisa, ele disse, mexendo nos papéis. Esse aluguel da sua casa, ele está em nome de quem? Meu. A casa é minha. E o dinheiro cai na conta de quem? Pensei. Na minha. Mas o Rodrigo tem acesso. Ele pediu para eu colocar ele como autorizado para facilitar. O Dr. Augusto anotou algo rápido. Marta, a gente precisa tirar ele dessa conta. Agora. Por quê? Porque se ele tem acesso, ele pode continuar desviando. E dependendo do que ele está planejando, pode tentar esvaziar tudo antes de você reagir. Meu sangue gelou. Não tinha pensado nisso. Naquela mesma tarde, a gente foi ao banco. Retirei a autorização do Rodrigo. Mudei a senha. O gerente me olhou com estranheza, mas fez tudo certinho. Agora o dinheiro da minha casa era só meu. De volta ao escritório, o Dr. Augusto abriu uma pasta nova e começou a montar a estratégia. Marta, a gente vai agir em 3 frentes: jurídica, financeira e emocional. Você precisa entender cada uma. Peguei papel e caneta para anotar. Ele continuou. Primeira frente, jurídica. A gente vai entrar com uma ação de reparação de danos materiais e morais. Você tem provas suficientes. Vamos pedir a devolução de todo o dinheiro desviado, corrigido, mais indenização pelas humilhações. Além disso, vou pedir medida protetiva para garantir que eles não te procurem nem te ameacem. Medida protetiva? Perguntei. Isso. Se eles tentarem te intimidar, te perseguir, qualquer coisa, eles respondem criminalmente.
É para sua segurança. Anotei tudo. Ele prosseguiu. Segunda frente, financeira. A gente vai contratar um contador. Ele vai pegar todos os seus comprovantes e fazer um laudo técnico mostrando exatamente quanto foi desviado e para onde foi. Isso fortalece muito o processo. Juiz gosta de número, de prova técnica. Fazia sentido. Ele continuou. Terceira frente, emocional. Marta, isso vai ser difícil, muito difícil, porque é seu filho. As pessoas vão perguntar, vão julgar, vão dizer que você está exagerando. Você precisa estar preparada. Olhei para ele. Eu já estou preparada. Tem certeza? Absoluta. Ele me expulsou da minha própria casa, Dr. Augusto. Me roubou, me humilhou. Não é mais sobre perdão, é sobre dignidade. Ele assentiu devagar. Então vamos em frente. Antes de eu sair, ele pegou uma pasta e tirou mais um documento. Tem uma coisa que eu descobri aqui. Quando você me passou os dados da sua casa, eu fui verificar no cartório. E alguém tentou abrir uma matrícula nova com procuração falsa. Não conseguiu porque o cartório pediu reconhecimento de firma e a assinatura não bateu. Mas tentaram. Meu coração disparou. Tentaram vender minha casa? Ou colocar hipoteca? Não sei ainda. Mas sim, alguém tentou usar seu imóvel. Não precisava ser adivinha para saber quem tinha sido. Saí daquele escritório com tudo acertado. O processo ia ser protocolado na semana seguinte. O contador já tinha sido acionado. As testemunhas, Dona Célia e o Fábio, tinham concordado em dar depoimento. Mas tinha uma coisa que o doutor Augusto me disse antes de eu ir embora e que ficou ecoando na minha cabeça. Marta, ele vai tentar te procurar. Vai tentar se desculpar, manipular, fazer você desistir. Você precisa ser forte. Porque se você voltar atrás, eles vão saber que podem fazer de novo. Prometi a mim mesma que não ia fraquejar. Não dessa vez. Voltei para casa do Fábio com a cabeça mais leve. Pela primeira vez em meses, eu tinha um plano. Tinha aliados, tinha provas. E tinha algo que eles nunca esperaram que eu tivesse. Coragem para ir até o fim. O Rodrigo me subestimou. Achou que eu ia desaparecer quieta, envergonhada, derrotada. Mas ele esqueceu quem me ensinou a ser forte. A vida. E a vida tinha me preparado para isso. Passaram-se 2 semanas entre o encontro com o Dr. Augusto e o dia da audiência de conciliação. 2 semanas que mudaram tudo em mim. Eu não era mais aquela mulher que saiu chorando daquela casa. Não era mais a mãe humilhada, a avó afastada, a costureira tratada como estorvo. Eu era outra pessoa agora, alguém que tinha aprendido a se respeitar. Acordei no dia da audiência antes do sol nascer. Sentei na beirada da cama na casa do Fábio e fiquei ali, quieta, respirando. Não estava nervosa, estava focada. Levantei, tomei banho, me arrumei com cuidado. Escolhi uma roupa simples, calça preta, blusa branca, sapato fechado. Nada chamativo, nada exagerado. Queria que olhassem para mim e vissem exatamente quem eu era. Uma mulher digna que estava ali para buscar justiça. Prendi o cabelo num coque baixo. Passei um batom clarinho. Olhei no espelho e vi minha mãe. Vi todas as mulheres da minha família que trabalharam duro, que enfrentaram injustiças, que não se curvaram. Elas estavam ali comigo. O Fábio me levou de carro. No caminho, a cidade passava pela janela, mas eu mal via. Minha cabeça estava no que eu ia dizer, em como ia me comportar. O doutor Augusto tinha me orientado. Seja firme, mas não agressiva. Deixe as provas falarem por você. As provas. Eu tinha revisado tudo na noite anterior. Cada documento, cada valor, cada data. Tinha ensaiado mentalmente. Sabia que o Rodrigo ia tentar me desestabilizar. Que a Jéssica ia estar lá com aquela cara de desdém. Mas eu estava preparada. Chegamos ao fórum. Prédio grande, frio, cheio de gente circulando com pastas e papéis. O doutor Augusto já estava lá, esperando na entrada. Ele veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Pronta? Pronta. Subimos até o andar da vara de família. Corredor comprido, bancos de madeira nas laterais. E lá no fundo, sentados, estavam eles. Rodrigo e Jéssica. Meu coração deu um pulo quando eu vi meu filho. Ele estava de terno, cabelo penteado, sério. A Jéssica ao lado de vestido e salto alto, mexendo no celular.
Eles conversavam baixo com o advogado deles. Quando o Rodrigo me viu, ele ficou pálido. Acho que não esperava que eu realmente fosse aparecer, que eu realmente fosse levar aquilo adiante. Nossos olhares se cruzaram. Eu não desviei. Não abaixei a cabeça. Olhei firme, direto nos olhos dele. Ele foi o primeiro a desviar. Sentei no banco do lado oposto do corredor, com o Dr. Augusto ao meu lado e o Fábio logo atrás. Fiquei ali, ereta, mãos no colo, esperando. A Jéssica me olhou de canto, sussurrou algo para o Rodrigo. Ele não respondeu. O silêncio era pesado. Podia sentir a tensão no ar. Outros casos eram chamados, outras famílias entravam e saíam das salas. Mas eu só conseguia pensar numa coisa. Esse era o momento. A virada. O ponto onde tudo ia mudar. O Dr. Augusto abriu a pasta ao lado dele, conferiu os documentos, olhou para mim e deu um aceno leve. Tudo certo. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Pensei em todas as noites que eu passei costurando até meus dedos doerem. Todas as vezes que eu deixei de comer para pagar a escola do Rodrigo. Todas as humilhações que eu engoli, calada. Não ia mais engolir. A porta da sala de audiência se abriu. A escrevente apareceu e chamou. Processo de Marta Alves contra Rodrigo Alves e outros. Podem entrar. Levantei. Peguei minha bolsa, olhei uma última vez para o Fábio, que me deu um sorriso encorajador. Caminhei até aquela porta com a coluna ereta e o coração firme. Passei pelo Rodrigo sem olhar. Entrei na sala, e ali dentro, finalmente, eu ia falar. Ia mostrar as provas. Ia exigir minha dignidade de volta. O confronto tinha começado. A sala era pequena. Uma mesa comprida no centro, cadeiras de cada lado. A conciliadora, uma mulher de uns 50 anos, de óculos e expressão neutra, já estava sentada na cabeceira. Ela nos indicou os lugares. Eu e o Dr. Augusto de um lado, Rodrigo, Jéssica e o advogado deles do outro. Sentei devagar, arrumei a bolsa no colo, coloquei as mãos sobre a mesa. O Rodrigo estava inquieto, mexendo nos dedos. A Jéssica mantinha aquela postura altiva, queixo erguido, como se estar ali fosse um inconveniente. A conciliadora abriu a pasta, leu rapidamente e começou. Bom, estamos aqui para tentar uma conciliação entre mãe e filho. Dona Marta, a senhora entrou com uma ação pedindo ressarcimento de valores e indenização por danos morais. É isso? Sim, senhora. Ela olhou para o Rodrigo. Senhor Rodrigo, a senhora gostaria de tentar um acordo antes de seguirmos para o processo judicial? O advogado dele, um homem jovem de terno azul, se adiantou. Doutora, meu cliente gostaria de esclarecer que se trata de um mal-entendido familiar. A mãe estava morando com eles. Houve um desentendimento, mas nada que justifique esse processo. Mal-entendido. Eu respirei fundo. O Dr. Augusto colocou a mão levemente sobre a mesa, me sinalizando calma. A conciliadora se virou para mim. Dona Marta, a senhora gostaria de falar? Gostaria. Olhei para o Rodrigo, direto nos olhos. Ele desviou de novo. Eu morei com meu filho e minha nora por 1 ano e 2 meses. Entrei naquela casa porque minha própria casa precisava de reforma e ele me convidou. Disse que era para eu ficar tranquila, que a família cuidava da família. Minha voz estava firme, sem tremor. Mas desde o primeiro mês, as coisas mudaram. Eu comecei a pagar R$ 600 por mês para morar lá. Eles disseram que era justo, que era para ajudar nas despesas. Tirei da pasta o primeiro envelope. Aqui estão os comprovantes de todas as transferências. 13 meses vezes R$ 600. R$ 7.800. Coloquei os papéis na mesa. A conciliadora pegou, passou os olhos. Além disso, continuei, minha casa estava alugada. O aluguel era de R$ 700 por mês. Eu autorizei meu filho a ter acesso à minha conta porque ele disse que ia usar esse dinheiro para pagar a reforma. Tirei o segundo envelope. Aqui estão os extratos da minha conta. 13 meses de aluguel, R$ 9.100. Nenhum centavo foi usado na reforma. O advogado do Rodrigo se mexeu na cadeira. Doutora, isso são questões financeiras internas da família. Não há comprovação de desvio. O Dr. Augusto o interrompeu, educado, mas firme. Ah, sim. E vou apresentar agora. Ele tirou uma pasta mais grossa. Esse é o laudo contábil que nós solicitamos. Ele mostra exatamente para onde foi o dinheiro da minha cliente.
Compra de móveis, parcelas de carro, viagem para resort em Maceió, tudo pago com o dinheiro dela enquanto a casa dela continuava sem reforma. Colocou o laudo na mesa. A conciliadora pegou, começou a ler. A expressão dela mudou. Ficou mais séria. O Rodrigo finalmente falou, voz baixa. Mãe, eu ia devolver. Era só um empréstimo temporário. Empréstimo? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Empréstimo se pede, Rodrigo. Não se pega escondido. A Jéssica bufou. Ai, pelo amor de Deus, você estava morando de graça lá, comendo, usando tudo. De graça? Virei para ela. Eu pagava R$ 600 por mês para morar num quarto onde eu não podia receber visita. Não podia usar a cozinha de manhã. Não podia nem pegar meu neto no colo. Porque você é invasiva, ela soltou. Você não respeitava nosso espaço. Era minha casa. Minha voz saiu firme, controlada. A casa era minha. Estava no meu nome. Eu deixei vocês morarem lá quando vocês não tinham para onde ir depois do casamento. E vocês me expulsaram. Silêncio. A conciliadora ergueu as sobrancelhas. Como assim? Era sua casa? Tirei o terceiro envelope. Minha mão tremia um pouco, mas eu segurei firme. A escritura. A casa onde eu morava com eles é minha, comprada com o dinheiro da indenização do meu marido falecido. Tá aqui, no meu nome. Coloquei o documento na mesa. O advogado do Rodrigo ficou pálido. Pegou o papel, leu, passou para o Rodrigo. Meu filho fechou os olhos. A conciliadora olhou para ele severa. Senhor Rodrigo, o senhor expulsou sua mãe da casa dela? Ele não respondeu. A Jéssica tentou. Mas ela tinha concordado em passar a casa para o nome dele. Não concordei. Cortei. Ele tentou me fazer assinar uma procuração para vender minha casa. Eu não assinei. E descobri depois que alguém tentou registrar uma procuração falsa no cartório. Não conseguiu porque a assinatura não bateu. O doutor Augusto colocou mais um papel na mesa. Aqui está o documento do cartório confirmando a tentativa de fraude. O silêncio na sala era absoluto. A conciliadora tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou de volta. Isso é grave, muito grave. O advogado do Rodrigo pediu um momento, saiu da sala com ele e com a Jéssica. Ficamos ali, eu e o doutor Augusto, esperando. Meu coração batia forte, mas eu estava calma. As provas estavam na mesa. A verdade estava exposta. 10 minutos depois, eles voltaram. O Rodrigo estava vermelho, suado. A Jéssica chorava. O advogado vinha na frente, voz cansada. Doutora, meu cliente gostaria de propor um acordo. A conciliadora acenou. Ele continuou. Devolução integral dos valores comprovados, corrigidos, mais R$ 5.000 de indenização por danos morais e a transferência imediata da posse da casa de volta para Dona Marta. O doutor Augusto olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Não era suficiente. Não aceito, eu disse. O advogado arregalou os olhos. A senhora quer mais dinheiro? Não quero dinheiro. Quero uma retratação pública. Quero que meu filho reconheça, por escrito e na frente de testemunhas, o que ele fez. E quero que a Jéssica se afaste completamente de qualquer decisão relacionada a mim. A Jéssica explodiu. Quem você pensa que é para ditar o que eu... Silêncio! A conciliadora bateu na mesa. Olhou para mim. A senhora tem direito de pedir isso. Senhor Rodrigo, o que o senhor diz? Meu filho me olhou. Pela primeira vez desde que a gente entrou naquela sala, ele realmente me olhou. E eu vi. Vi vergonha. Vi arrependimento. Vi o menino que eu criei, perdido debaixo de tanta ambição e influência ruim. Mãe, a voz dele falhou. Eu sinto muito. Não quero desculpa agora, Rodrigo. Quero justiça. Ele abaixou a cabeça. Assentiu. O acordo foi redigido ali mesmo. Devolução de R$ 17.000 corrigidos. Indenização de 10.000 por danos morais. Retratação formal com cópia para 3 testemunhas. Proibição de contato por 6 meses. E a garantia de que eu teria direito de visitar meu neto sem interferência. Assinei o papel. Minha mão firme, meu coração leve. Quando saí daquela sala, passei pelo Rodrigo. Ele estava parado, cabeça baixa, ombros caídos. Parei por um segundo, bem perto dele, e disse baixinho. Eu te criei para ser homem de verdade, não para ser ladrão da própria mãe. E saí. O corredor do fórum nunca me pareceu tão claro, tão aberto.
O Fábio me esperava com um sorriso orgulhoso. O Dr. Augusto apertou minha mão. Eu tinha vencido. Não porque tinha o dinheiro de volta, mas porque tinha minha dignidade. 3 meses depois da audiência, muita coisa tinha mudado. O dinheiro entrou na minha conta. Todos os 17 mil corrigidos, mais os 10 mil da indenização. Era estranho ver aquele valor ali, depois de tanto tempo sendo enganada. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Mas ele representava algo maior. O reconhecimento de que eu tinha sido injustiçada. A primeira coisa que fiz foi terminar a reforma da minha casa. De verdade, dessa vez. Contratei um pedreiro honesto, indico pela dona Célia, que fez tudo certinho. Infiltração resolvida, parte elétrica nova, banheiro reformado. Em 2 meses minha casa estava pronta. E eu voltei. Voltei para minha casa, para o meu espaço, para as minhas coisas. Abri as janelas, deixei o sol entrar e pela primeira vez em mais de um ano, respirei em paz. O Rodrigo tentou me ligar 2 vezes durante o período de proibição de contato. Eu não atendi. O Dr. Augusto havia me orientado. Se ele desrespeitar o acordo, você pode acionar de novo. Depois das 2 tentativas, ele parou. A retratação formal chegou por carta registrada. Um texto curto, seco, provavelmente escrito pelo advogado dele. Mas estava lá. O reconhecimento de que ele tinha desviado meu dinheiro, que tinha me tratado mal, que pedia desculpas. Guardei a carta. Não por rancor, mas como lembrança de que eu não ia mais aceitar ser pisada. As consequências para eles foram chegando aos poucos. A dona Célia, que tinha presenciado tudo, contou para algumas vizinhas do bairro antigo. A notícia se espalhou. Não por fofoca maldosa, mas porque as pessoas ficavam indignadas. Como um filho faz isso com a própria mãe? Ouvi dizer que a Jéssica perdeu algumas amizades, que o pessoal do trabalho do Rodrigo ficou sabendo e ele passou a ser visto com outros olhos. Não sei se é verdade. Não fui atrás de saber. Mas sei que ações têm consequências e que a forma como você trata as pessoas, especialmente sua família, diz muito sobre quem você é. Quanto ao casamento deles, não sei como está. Não é mais problema meu. Mas sei que relacionamentos construídos em cima de desrespeito e ambição costumam rachar na primeira crise. Depois que os 6 meses de proibição de contato terminaram, o Rodrigo apareceu na minha porta. Era uma tarde de sábado. Eu estava regando as plantas quando ouvi a campainha. Abri a porta. Ele estava ali, sozinho, sem a Jéssica. Magro, olheiras fundas, cabelo despenteado, parecia 10 anos mais velho. Mãe, eu posso entrar? Fiquei parada, olhando para ele. Parte de mim queria fechar a porta. Parte de mim queria abraçar meu filho e dizer que estava tudo bem, mas eu sabia que não estava, e que fingir ia ser uma traição comigo mesma. Pode, respondi, mas só se você vier com respeito. Ele entrou, sentou no sofá da sala, ficou ali, mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Eu estraguei tudo, né, mãe? Sentei na poltrona em frente a ele. Estragou, mas não só comigo. Estragou com você mesmo. Ele assentiu, olhos marejados. A Jéssica, ela não é mais a mesma. Ou talvez eu que esteja vendo ela de verdade agora. E eu olho pro espelho e não reconheço quem virou. Rodrigo, eu disse, voz firme, eu te perdoo, porque você é meu filho e eu sempre vou te amar. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu sei. Você me tirou minha dignidade. Me fez sentir invisível, descartável. E isso dói mais do que qualquer dinheiro que você possa ter desviado. Ele chorou. Chorou de verdade. E eu deixei. Porque às vezes a gente precisa sentir a dor das nossas escolhas para poder mudar. Antes de ele ir embora, eu deixei claro os limites. Ele podia me visitar, mas com aviso prévio. Podia me ligar, mas sem cobranças. Podia trazer o Miguel, meu neto, mas com respeito. A Jéssica não era bem-vinda até que ela também se retratasse. De verdade, não no papel. Ele aceitou tudo e foi embora. Desde então, a gente tem uma relação. Não é o que era antes. Talvez nunca volte a ser, mas é honesta. E isso já é muito. Minha vida hoje é simples. Acordo cedo, tomo meu café na minha cozinha, cuido das minhas plantas. Voltei a costurar,
não por necessidade, mas por prazer. Faço peças para mim, para Dona Célia, para as amigas da igreja. É terapêutico. O Miguel vem me visitar uma vez por mês. O Rodrigo traz ele, fica um pouco e vai embora. Eu e meu neto ficamos ali, no chão da sala, brincando, rindo. Ele me chama de vovó. E quando eu ouço aquela vozinha, meu coração enche. Aprendi muitas coisas nesse processo. Aprendi que amor não é sinônimo de aceitação cega, que respeito se exige, não se implora, que dignidade não se negocia e que, por mais difícil que seja, às vezes a gente precisa enfrentar as pessoas que a gente ama para se salvar. Se você está passando por algo parecido, se está sendo desrespeitado dentro da sua própria família, invisibilizado, humilhado, eu quero que você saiba uma coisa. Você tem valor, você tem direitos, e você tem o direito de dizer não. Não importa a idade que você tem. Não importa se é seu filho, sua filha, seu genro, sua nora. Ninguém tem o direito de te roubar, de te humilhar, de te apagar. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Mas dói mais ficar calada, engolindo tudo, até não restar nada de você. Levanta, junta suas provas, procura ajuda e vai buscar sua dignidade de volta. Porque no fim, a gente não leva dinheiro, não leva casa, não leva nada material. Mas a gente leva a forma como a gente se respeitou. E isso ninguém tira de você. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.